Eu gostaria de agradecer e parabenizar o Dr. Cristiano Colombo pela brilhante explanação acerca da herança digital. Antes de chamar o próximo palestrante, duas informações importantes. Para os que desejam o certificado da palestra, o link do formulário está disponível na biografia do Instagram oficial, que é @Direito das Famílias em Debate. A segunda informação é que ao final das palestras nós faremos o sorteio dos livros dos nossos palestrantes, são 4 livros, então os sorteados vão ser anunciados ao final. Na sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Daniel Alt da Silva, advogado, especialista em Direito de Família e Sucessões, mestre em Direito e autor do livro Família Simultânea, uma abordagem à luz da autonomia privada. O Dr. Daniel Alt vai tratar do tema doação inoficiosa, questões polêmicas. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, cumprimentar a iniciativa que é capitaneada pelo professor Daniel Starros. Vejo muitos amigos. Gostaria também de agradecer toda a acolhida que a Júlia me fez aí nos momentos que antecederam a realização do convite, troca de materiais, enfim. E, Daniel, como diz Roberto Carlos, eu tenho tanto para te falar, na realidade, não só para ti, mas para todos, que eu montei aqui, pelo menos de início, uma pequena apresentação, já que a gente está falando de aula, uma aula aberta. Inclusive, eu encontrei aqui algumas imagens em 3D, coisa que eu nunca havia feito antes, mas consegui, me esforcei, tenho esmero. Espero que consigam acompanhar aí a linha de raciocínio nesse período de 15 minutos para a gente falar de um tema tão instigante, de um tema que está tão na moda, quando a gente fala de planejamento sucessório, planejamento que envolve aquilo que vem depois. E aí, questões polêmicas, eu escolhi 3, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. E de início, dando o pontapé inicial, mas sem esquecer também de dar um saludo muito especial aos companheiros do México, da Colômbia e do Peru, para que não se perca também essa saudação, mas ao que interessa. Vamos lá. Um conceito básico, um conceito inicial, eu gosto muito de falar de natureza jurídica das coisas. O contrato de doação, ele nada mais é do que um contrato unilateral, é um contrato gratuito, em que o doador, aquele que tem a disponibilidade do patrimônio, ele tem a intenção, o propósito de fazer uma liberalidade, de que o patrimônio saia da sua esfera de patrimônio e favoreça alguém, aquele que se chama donatário. E isso é composto por bens ou qualquer outro tipo de vantagem que sai do seu patrimônio e vai para a esfera patrimonial do donatário. E quando a gente tem um recorte do direito de família, do direito sucessório, a gente tem um primeiro dispositivo, que é o artigo 544 do Código Civil. E ele diz que nesse aspecto, nessa conjuntura de um contrato de doação em que eu tenho como doador um ascendente e eu tenho como um donatário um descendente ou o seu cônjuge, e quiçá a gente possa também pensar em companheiros, enfim, isso importa em adiantamento de legítima. Ou seja, é o adiantamento daquilo que caberia quando da minha morte, caso eu seja esse ascendente, aquilo que o meu filho receberia quando do meu falecimento. Eu estou adiantando por meio de um contrato inter vivos, um contrato de doação. E é nesse ponto, nessa pauta, que eu falo do Instituto da Colação. Eu sei que não é o tópico do assunto, mas a gente vai chegar a falar um pouquinho sobre o Instituto da Colação. Afora isso, a gente tem uma outra disposição muito importante, que é a do 549. E esse sim é o que fala de forma muito específica sobre a doação inoficiosa. E a primeira curiosidade é que a doação ela é intitulada assim porque a paternidade ou maternidade, enfim, derivada da ascendência, ela é um ofício. E a partir do momento em que eu violo este ofício, eu posso chamar a doação de inoficiosa. E como consequência disso, o 549, ele diz que é nula, ou seja, é uma nulidade absoluta textual. É nula a doação quanto à parte que excede aquilo que o doador, no momento em que faz a liberalidade, a doação, poderia dispor em testamento.
E a limitação que a gente tem aqui é aquela famosa legítima. É a parte indisponível do meu patrimônio, que é objeto aqui por norma de ordem pública e que deve ser resguardada quando eu tenho herdeiros necessários. Vejam, de novo, vou grifar, nula. E aqui a gente perpassa, e eu sei que o professor Daniel Gustavo também gosta disso, porque fala de contratos, tem livro publicado sobre o assunto, a gente precisa passar sobre os planos de existência, de validade e de eficácia. A existência, já que a gente está falando de um contrato de doação, aqui negócio jurídico, eu tenho que ter um agente, um objeto, uma forma, uma manifestação de vontade. Para que ele seja válido, eu vou adjetivar aqueles critérios lá do artigo 104, o agente é capaz, o objeto é lícito, possível, a forma é adequada e a manifestação de vontade ela tem que ser livre. E aí, ele sendo existente e válido, ele está vocacionado a produzir efeitos. E aqui, quando eu disse que é nula, ela é um vício, essa nulidade é um vício que ataca o plano da validade. E é um vício grave, não é um vício menos grave, que seria atacado por anulação. É nula. E não é nula no todo, porque aqui eu observo que na doação inoficiosa existe o princípio que regra tudo isso, que é o princípio da preservação dos contratos, da autonomia privada, da minha vontade, já que eu estou falando de liberalidade, eu quis fazer essa liberalidade. A pessoa para a qual eu estou fazendo a doação é meu descendente ou meu cônjuge, enfim, é adiantamento de legítima? É adiantamento de legítima. Eu vou ter que trazer a colação? Talvez sim, talvez não, depende do que eu fizer constar no instrumento ou no testamento, se esta for a forma escolhida. Mas vejam que a nulidade, ela diz respeito àquilo que excede a legítima. Então, o contrato, o negócio, ele se preserva, ele se mantém, e ele só vai ser nulo naquilo que excedeu. E o momento em que eu vejo esse percentil que se excedeu é no momento da liberalidade, como regra, no momento em que eu faço a liberalidade. Bom, seguindo adiante. Outro ponto importante, aqui eu fiz 3 perguntas, né? A primeira delas é, deu zebra. Qual é o momento em que eu posso demandar em juízo a respeito dessa doação inoficiosa? E aqui, um primeiro alerta. O recorte é de que o donatário, aqui nisso que a gente está falando, o donatário ele é herdeiro necessário. Então, eu doei ascendente para descendente. Em que momento eu posso demandar? Posso demandar quando o doador estiver em vida? Posso. A resposta ela é positiva. Agora, posso também demandar buscando, e o nome da ação é ação de redução ou ação declaratória de nulidade, quando ele já estiver falecido? Posso também. E aqui tem uma passagem do Simão que é muito importante, que diz assim, ó, se a nulidade ela não for pleiteada, ou seja, se eu não demandei em vida, haverá a necessidade de colação. Ou seja, o excesso ele deve ser colacionado para fins de igualdade das legítimas. E aqui um primeiro ponto importante, já que a gente está falando de questões polêmicas, é que quando eu apuro o valor que excedeu, no momento em que houve a liberalidade. Mas se ela não foi pleiteada, eu tenho que fazer uma leitura contrário senso. Então, não houve dispensa da colação, aquele herdeiro necessário que foi donatário deve trazer isso à colação para igualar as legítimas. Agora, o momento da apuração não é o da liberalidade, é o momento do CPC, aquele da abertura da sucessão. Então, vejam que a gente tem aqui questões que devem ser levadas em consideração. De novo, a importância do planejamento. E, aliás, do planejamento bem feito. Porque essas questões não podem ser discutidas depois, sob pena de dar problema, sob pena de dar zebra. Bom, o outro ponto importante é doações sucessivas. E aqui é muito importante, e a gente tem uma disposição que é a do 2007, parágrafo 4º do Código Civil. E nesse ponto, até tem faço referência a uma palestra da professora Giselda Hironaka, num congresso do Mercosul de Direito de Família do ano passado, salvo engano, em que ela diz que quando eu tenho doações sucessivas, eu faço uma doação agora, eu vejo qual é o meu patrimônio é 100,
então eu sou casado, eu tiro aqui a ameação da minha esposa, eu posso dispor de 50%, logo 25% é intocável, é legítima, o outro 25% eu posso dispor para quem eu quiser. Eu faço uma doação para um dos filhos. Aí, daqui 1 mês, 2, eu de novo verifico qual é a parte que é intocável e faço uma nova doação. E aí eu vou fazendo sucessivamente até o momento em que eu esvaio o meu patrimônio e nada mais tenho em meu nome. Nesse caso, quando eu tenho a intenção de fraudar a legítima e tenho, para que isso aconteça, as doações sucessivas, a ideia é de que o parágrafo 4º do artigo 2007, ele diga que elas vão ser reduzidas a partir da última, e eu vou retroagindo, até eliminar o excesso. E aqui a Giselde Hironaka diz que eu tenho que fazer a interpretação de acordo com a ideologia dos contratos coligados. Ou seja, os contratos coligados, eles são independentes? São independentes. Eu fiz uma doação agora, eu fiz uma doação 1 ano depois e outra sucessivamente. Só que os efeitos desses negócios jurídicos independentes, eles estão interligados entre si por conta de um nexo funcional. E essa é a questão que deve ser trazida à tona quando eu falo em doações sucessivas. E que, como só ia acontecer, volta e meia estão nas demandas, nas contendas que envolvem discussões patrimoniais no âmbito do direito sucessório. Por fim, mas não menos importante, é a terceira questão polêmica e talvez a que mais dê pano para a manga. E aqui eu não sou no Faustão, eu não tenho 3 minutos para falar sobre prescrição e decadência, mas de forma muito sucinta, qual é o prazo de caducidade? Lembram que eu falei dos planos? E a gente está falando do plano da validade. E o código diz que a ação é nula. Só que existe um recurso especial 1.755.379, que tem origem no Rio de Janeiro, que trata do assunto. E ele faz uma separação. Ele é o retrato da jurisprudência aqui majoritária neste ponto. Porque ela fala o seguinte: quando eu estou diante de uma ação de redução ou daquela ação declaratória de nulidade de uma doação, que é, nesse caso, inoficiosa, como eu tenho efeitos patrimoniais que estão por detrás disso tudo, ela vai estar submetida a um prazo geral de prescrição, que neste nosso caso, lá na nossa época, é o prazo de 10 anos, lá do artigo 205 do Código Civil. E aqui a questão é tão polêmica porque a gente volta a um outro ponto. Se antes a gente voltou nos planos da existência, a validade e a eficácia, lá do Pontes de Miranda, aqui a gente volta numa outra questão, lá da parte geral também do Código Civil, que é o que é direito subjetivo e o que é direito potestativo, o que é prescrição e o que é herança. Quando eu falo de prescrição, eu tenho a extinção da ação. E eu tenho, por outro lado, quando falo de decadência, a extinção do direito. Isso é o mais singelo dos conceitos. Eu tenho, por um lado, quando falo de prescrição, um direito subjetivo que eu exijo. De outro lado, quando tenho decadência, eu tenho um direito potestativo que eu exerço. E aqui eu me sirvo da teoria do professor Agnello Amorim Filho, um clássico para distinguir uma coisa da outra. Porque não me parece adequado que o prazo para fins de redução seja o prazo geral de prescrição. Porque quando a gente fala em prescrição, e aqui eu estou sendo ousado, né? Eu estou contrariando ministros, mas enfim, o prazo ele é prescricional quando eu estou submetido à possibilidade de exigir alguma coisa. No caso, exigir uma prestação. Eu tenho um direito a uma prestação, aquelas lá do direito das obrigações, uma prestação positiva ou negativa, a obrigação de dar, fazer ou não fazer. De outro lado, quando eu tenho direito potestativo, nesse caso, eu tenho um poder que a lei confere a determinadas pessoas para que possam influir em determinadas situações jurídicas, para em determinadas declarações de vontade, sem depender do consentimento destas outras pessoas que estão envolvidas. E aqui sim me parece que, se fosse o caso, não seria a aplicabilidade de um prazo prescricional, seria uma possibilidade de um prazo decadencial. E como o código não dá um prazo para isso, o prazo seria de 2 anos e não de 10 de prescrição. Mas, enfim, suplantando tudo isso, a posição também não é minha, a posição é do Flávio Tartucci, a gente tem as ações
perpétuas, tidas como imprescritíveis, mas não imprescritíveis porque são vinculadas à prescrição, imprescritíveis porque não estão submetidas a nenhum prazo. De novo, o artigo 549 fala de nulidade. Se a nulidade, 169 do Código Civil, não convalesce com o tempo, é uma ação perpétua, até porque ela é uma ação declaratória. Ela não é uma ação condenatória, que está submetida à prescrição, não é uma ação constitutiva, ao meu sentir, que estaria submetida a um prazo decadencial, é uma ação declaratória. Ou poderia ter casos específicos, de acordo com a própria teoria do Agnello Amorim Filho, de casos especiais de ações constitutivas, que ainda assim eu poderia falar, já pela natureza declaratória, de ações perpétuas, que não estariam submetidas à prescrição. De qualquer sorte, não é o caso. A posição majoritária que se aplica por conta da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de um prazo geral de prescrição. E muitas das decisões ainda levam em conta o Código Civil de 2016, tem questões de direito intertemporal, enfim. Pois bem, tudo isso para chegar a um ponto derradeiro. Na realidade, a gente fala, ao fim e ao cabo, ao fim do dia, de planejamento sucessório, planejamento patrimonial. O que a gente precisa é gastar tempo em estudo. O que a gente precisa é adotar critérios seguros e eficazes para que a gente tenha uma harmonia nesse procedimento que a gente se dispõe a fazer do ponto de vista profissional. Eu sei que o tempo é curto, eu tive que correr, eu tive que falar de coisas aqui que são muito importantes, mas a ideia está lançada. E para que a gente possa produzir trabalhos profícuos, a gente precisa, sem dúvida alguma, ter dedicação. E que essa dedicação tenha o seu estopim, tenha o seu ponto de partida com essa estimulação que eu me propus a fazer. Meus contatos estão aqui, eu fico à disposição para que quem quiser possa buscar contato. Não hesite, eu adoro compartilhar, adoro estar presente, porque na realidade a gente não aprende sozinho, a gente aprende a partir do momento que a gente começa a trocar ideias. E esse é um ambiente sadio para isso. De novo, Daniel, muito obrigado, um prazer poder compartilhar com vocês e continuarei aqui ouvindo as pessoas que vão me suceder, que sem dúvida vão abrilhantar ainda mais esse evento.